Para cultivar, é preciso entender a vida e seus tempos, porque há o tempo de sonhar, há o tempo de planejar e há o tempo de tornar realidade. A Jan entende cada uma dessas etapas, porque ao longo de 6 décadas nunca deixamos de sonhar, planejar e realizar. E tudo o que fizemos lado a lado com quem cultiva. Olá, hoje vamos falar a respeito de uma importante etapa no preparo do solo, que é a calagem. Para isso a gente vai conversar a respeito de alguma situação que se apresenta e que poderá ser resolvida com o devido trato. Para isso vamos ter uma conversa com o César, a gente vai trocar umas ideias com ele a respeito de como é que poderia ser a melhor forma de fazer isto. Então, olá. A ideia é que nós falarmos um pouco sobre a calagem, o preparo do solo antes da instalação da cultura. E a importância desta calagem para o desenvolvimento da cultura. A calagem, então, tem a ideia inicial de estabilizar ou equilibrar os íons e os cátions do solo. Então, é feita a calagem com o calcário, que é uma pedra moída, e esse calcário, então, é distribuído ou aplicado sobre o solo para que a cultura consiga ter um solo saudável para ela se desenvolver e assim conseguir extrair o máximo de nutrientes para que se tenha uma produção com um alcance produtivo ideal para os dias de hoje. Muito bem, César. E como é que a gente chega nessa necessidade, então, que o solo tem? Como é que se chega ao parâmetro de quantidade por hectare? Como é que é feito esse trabalho? Bem, Claudio, inicia-se tudo aí na condição de entender o porquê que a tua cultivar não está dando o máximo dela em produção. Então, a partir daí, vamos fazer uma análise de solo. O produtor vai junto ao entendimento dele, junto à cooperativa ou junto ao agrônomo que assiste ele, e vai fazer, então, a coleta de amostras do solo, para daí sim entender em que percentual de pH, em quanto está o pH desse solo, e assim, com a calagem, e daí com os tipos necessários de calcário, né, que pode ser o calcítico, dolomítico ou com maior teor de magnésio, e então sim determinar a dose a ser aplicada, para que se tenha aí uma estabilidade de pH em torno de 5,5 a 6,5, que é o que vai encontrar para a maioria das culturas em torno desse pH, de 5,5 a 6,5. Está correto. Então, a calagem ela permite que o solo sofra uma estabilidade ou então fique melhor, o calcário ele fique melhor, como é que diria assim, o pH do solo, então, ele fique mais adequado para a cultura. Isso. Então, essa é a finalidade da calagem. Isso. E essa calagem, então, a gente consegue através da amostra de solo. Existem diferentes solos, né? Tem o argiloso e o arenoso, que também tem que ser levado em consideração na hora de fazer a dosagem correta, né? Isso. Dentro dessa amostra feita, que vai ser retirada, amostras do solo vai ser retirada, isso vai para um laboratório, e nesse laboratório eles vão fazer da análise de solos. Aí já vão dizer se esse solo é arenoso, se é argiloso, quanto por cento de cada tipo de solo tem, qual a composição desse solo, então, né? E dentro dessa composição vai se determinar a taxa de aplicação do calcário, para que se consiga estabilizar esse pH e com isso a cultura poder aproveitar melhor os nutrientes disponíveis nesse solo, e também com a estabilidade do pH você consegue diminuir ou em alguns casos até eliminar certos tipos de doença do solo que vão afetar essa cultura no futuro. Tá certo, César. E aquela máxima que a gente escuta muitas vezes, que quanto mais calcário melhor, isso aí tem uma fundamentação, porque acredito eu que se o pH consegue se resolver a partir de uma certa dose, quanto mais tu colocar, provavelmente não vai, ou vai perder o efeito, ou isso aí poderá ter alguma dificuldade, né?
Ele vai ter quanto maior a taxa de aplicação, você pode atingir níveis não corretos do pH do solo. Então, por isso que a dosagem deve ser respeitada dentro da aplicação recomendada pelo agrônomo, para que esse solo esteja em condições ideais para o cultivo que vai ser instalado ali na sequência. Está correto. O calcário, então, ele proporciona que a planta, através do balanceamento do pH, consiga um melhor nutriente e também água também para a planta. Ela consegue, através da correção do pH do solo, que a raiz, no caso depois da cultura implantada, absorva melhor cálcio, magnésio, essa parte aí que é fundamental para o desenvolvimento da planta? Em profundidade, porque, vamos dizer assim, numa questão de culturas em plantio convencional, o calcário ele é aplicado e depois incorporado em uma questão aí de até 20 centímetros de profundidade, geralmente por uma aração. Ele é incorporado a uma grade aradora, algo assim. Já num plantio direto, se usa pela distribuição sobre o solo, normalmente, é o que mais se usa. Essa distribuição sobre a superfície do solo pode ser feita de duas maneiras, ou a lanço ou por gravidade. E ainda há uma opção de fazer essa distribuição do calcário incorporado ao solo, junto com a descompactação dele. São dois trabalhos em um só. E claro, Claudimiro, com a questão do calcário estando trabalhando em profundidade, automaticamente o alumínio vai descendo também. E com isso vai criando um espaço, uma profundidade maior para a raiz poder ir atrás dos nutrientes e também da água, principalmente em uma questão de veranico. Se esse solo está corretamente, está correto no pH, está com o pH estabilizado, com uma questão de correção certa do solo, a compactação não esteja muito excessiva, o calcário vai descer, com isso o alumínio vai acabar descendo abaixo do calcário e dando uma estabilidade ou proporcionando uma melhor condição para a raiz poder se desenvolver e em seguida a planta aérea, né, a parte aérea da planta e com isso um aumento de produção. Tá certo. Então, no caso, o alumínio não é benéfico para a planta. Ele realmente precisa não estar na altura da raiz, não pode estar à disposição da planta, no caso, que isso aí afetará a produtividade, no caso. Com certeza. E da maneira como tu colocou, o calcário ele tem uma dificuldade de lixiviar? Ele tem uma dificuldade de tempo? Sim. Que tempo é importante passar o calcário antes de instalar a cultura? Olha, isso vai depender também muito da questão do PRNT dele, do potencial de reação dele ao solo. Mas em condições normais, o normal aplicado é em torno de pelo menos 3 meses antes da cultura ser instalada, para que esse calcário comece a reagir e assim deixar o solo em condições para que a planta depois seja instalada e o solo já esteja em condições e automaticamente, com a chuva vindo, ele vai descendo, junto com o crescimento da planta, ele vai aprofundando. Mas é demorado esse andamento, ele lixiviar no solo é um processo bem lento, bem demorado. Aí é uma questão de 1 centímetro por ano que ele tem capacidade de aprofundar no solo. Então, por isso que existem maneiras diferentes, até mesmo produtos hoje mais com um padrão, uma qualidade melhor, um processamento onde ele é mais fino, tipo aí óxidos de cálcio, né? Onde ele tem uma granulometria mais fina e com isso o poder de reação, o PRNT dele é maior, dando uma reação e um retorno ao produtor que fez aquele investimento, um retorno mais rápido, que também pode ser aplicado em profundidade, como eu disse antes, né? Principalmente esse calcário com PRNT de maior proporção, um poder de reação maior, a preferência é que ele seja aplicado por indução no solo, né? Não deixado na superfície, justamente pelo poder de reação dele, né? Então ele vai perder toda a capacidade de reação dele antes dele se aprofundar como se espera que aprofunde. Então,
a ideia seria fazer ele já com indução no subsolo, uma camada aí de 20, 30, 40 centímetros, aí, dependendo da disponibilidade e da necessidade também, né? Tá correto, porque realmente o investimento ele é alto. Quanto melhor o calcário, quanto melhor, né, que ele tenha a pureza então do calcário, maior o investimento. Em contrapartida, também teremos o maior investimento em máquinas para aplicação desse calcário, afinal de contas, por causa que o calcário sozinho ele não vai se instalar no solo, ele vai precisar de que máquinas apropriadas, né, de precisão, consigam fazer esse trabalho, porque é um trabalho que não vai resultar em um ano, né? Calagem é todo ano, em função dessa dificuldade, em função da perda, que dá muito, né, na aplicação. Então, nós temos também alguma coisa a falar a respeito, então, do método de aplicação. Já comentou de 3 aí, né? Bem, Claudimiro, as formas de aplicação praticamente são 3. A lanço, onde a gente tem uma linha de distribuidores aí bem ampla em questão de tamanhos para atender a maior número de produtores possíveis, que pode ser feito então a lanço, com tanto aplicação em taxa fixa como aplicação em taxa variável. Vai depender também da análise feita lá pelo laboratório e da recomendação agronômica que vai chegar ao produtor. Uma forma. Que depois dessa lança ela pode ser incorporada, normalmente é incorporada pelas chuvas, essa incorporação quando feita a lança ela é incorporada pelas chuvas. Pode ser feita também uma distribuição em superfície por gravidade, onde a gente tem um distribuidor com equipamento que se chama o Linea, com trabalhos aí de 6, 8 ou 12 metros, dependendo do tamanho do distribuidor que está acoplado a ele, e fazer essa distribuição por gravidade sobre o solo, onde também pode ser incorporada, geralmente é incorporada, pelas chuvas. Dependendo da orientação que o produtor tem, às vezes ele pode incorporar por uma gradagem posterior ou algo assim parecido, mas normalmente é pela ação da chuva mesmo que é incorporado esse calcário. Aí por isso dessas particularidades dele demorar em questão do tempo de reação deles, do calcário com o solo, e com isso, como você disse, Claudimiro, fazer aquela aplicação anual de calcário, porque o que não ocupou naquele ano ali já foi perdido. Então você tem que ano que vem de novo fazer antes da próxima, ou quando você for fazer o próximo preparo de solo para instalar a cultura, você vai ter que fazer de novo, porque aquilo que foi aplicado, o que deu para usar, usou, o que está lá, perdeu, não tem mais nenhum tipo de aproveitamento para o solo ou para a cultura. César, só uma questão, né? Tu comentaste então distribuição a lanço, área total. Falou também do Linea, né? A respeito da perda, que eu falei de um ano para o outro, mas o Linea, ele entra numa aplicação, ele melhora esse aproveitamento do calcário, né? Porque a gente sabe que tem toda uma questão, área total, a lanço, né? Que vai acabar indo muita coisa, vai né? Ter deriva, né? Desse produto. Então o Linea é um equipamento que vai reduzir essa deriva. Essa perca por deriva. Como você disse, e bem lembrado, Claudimiro, a questão da aplicação a lanço, você tem uma questão de perca pela deriva. O vento age de uma forma onde o calcário, por ser uma partícula fina, é carregado por ele e acaba não sendo aplicado ou usado no solo onde você teria a intenção de aplicar. Já o Linea vai evitar essa questão de perca por deriva, justamente por ele ter uma forma de aplicação por gravidade próxima ao solo, onde você vai ter uma rosca transportadora alimentando uma tubulação de 6 metros, 8 ou 12 metros, e com isso a ação da deriva, a ação do vento quanto à deriva do produto vai ser menor, justamente pela questão de aplicação por gravidade, ao invés de ser a lanço como no distribuidor tradicional. Vai ser reduzido então, né? No caso, o Linea é um acessório que tu acopla no distribuidor a lanço, no distribuidor com discos, né? O distribuidor normal é com um kit de distribuição a lanço, um kit discos e uma caixa de transmissão, e já quando acoplado ao Linea,
ou melhor dizendo, acoplar o linha ao Lancer, você vai retirar aquela parte de distribuição a lanço e acoplar o linha, que daí vai trabalhar com o seu barramento e com a distribuição de calcário, além de calcário, principalmente numa questão desses óxidos de cálcio, né, onde é um calcário com uma granulometria menor, então a perca com a deriva é maior. E você não pode acabar por molhar ele, como é de costume, quando o calcário é a granel, onde a granulometria dele é maior. Então você consegue molhar ele e você não perde ele pela reação que ele tem com a água, porque o PRNT dele é justamente com a água a reação. Então você não tem como molhar, que você faria com que a ação dele fosse antes de ser aplicada ao solo, ou se perderia boa parte da ação dele antes dele estar em contato com o solo e fazer em profundidade esse trabalho. Então ocupa-se para o óxido de cálcio a distribuição com olínea, que vai ser aplicado junto ao solo, e com isso você não tem a perca pela deriva desse produto. E no decorrer da nossa conversa, concluímos que a gente tem 3 maneiras de apresentar uma calagem que vai se tornar perfeita ao final do processo de trabalho. Então nós vamos falar agora da terceira fase. Forma. Tu comentou, né, que normalmente distribuir a total, o pessoal passa uma grade para incorporar. Nós temos uma terceira opção que daí evitaria essa operação de passar uma grade para incorporar. Como é que funciona? Evitaria essa operação de gradagem, né? De que forma? Nós temos um produto onde ele vai fazer a subsolagem, descompactação do solo, em uma profundidade de até 40 centímetros, e junto, na mesma aplicação, ele vai fazer a incorporação desse calcário com indução de ar. Então você pode regular esse equipamento em profundidades diferentes de descompactação do solo, como também você pode regular esse equipamento com profundidades diferentes para o calcário. Você pode aplicar na profundidade total de descompactação, pode aplicar somente do meio para cima, tu pode aplicar em toda a área descompactada. Então são opções diferentes de acordo com a necessidade do teu solo de fazer essa aplicação em profundidade, junto com o nosso equipamento, que é o Fertilus, onde você vai fazer esses 2 trabalhos, esses 2 processos ao mesmo tempo. Tá certo, então o Fertilus é o equipamento que vai fazer 2 ações ao mesmo tempo. É isso aí. Economizando com isso tempo, economizando combustível, né, que vai ser no final da conta lá, vai representar muito bem isso aí. E falando então, resumindo toda a nossa conversa que a gente teve aqui, nós temos plenas condições de indicar então os equipamentos, temos a solução para o agricultor, né, que são os nossos equipamentos, né, que a gente falou até então, linha Lancer, tu pode falar melhor a respeito da linha Lancer Máximos, que pode acoplar o linha para fazer a distribuição ou a lanço área total, ou o linha mais localizado, né, e o Fertilus, que é outro equipamento da nossa linha também, que está feito perfeitamente desenvolvido para que o agricultor tenha a melhor experiência, né, com essa parte importantíssima do processo, que é a calagem. Justamente, Claudimiro, dentro da linha Máximos aí a gente tem do tamanho de 8, 10, 12, 20, 25 e 32 mil nos modelos aí, que chegam então de 4 metros cúbicos de capacidade até 12,5 metros cúbicos de capacidade de armazenamento, onde todos eles têm essa opção de fazer a distribuição tanto a lanço quanto com o linha 8.000 ou o linha 12.000. 8.000 são 8 metros de trabalho, 12.000 são 12 metros de trabalho, fazendo essa distribuição do calcário nessa faixa de trabalho, com linha, onde é um produto que vai evitar a perca com a deriva do calcário, principalmente calcário com PRNT alto ou granulometria fina. Tá certo, então venham conhecer nossas soluções, nós temos à disposição do agricultor o que for de melhor para que atenda à expectativa, atenda à necessidade no fim da história, porque o nosso compromisso é com a satisfação do agricultor. Visite o nosso site, acompanhe os trabalhos através da AgriShow Experience, que teremos um momento muito importante para compartilhar com os senhores.
Para cultivar, é preciso entender a vida e seus tempos, porque ao tempo de sonhar, ao tempo de planejar e ao tempo de tornar realidade. A Jan entende cada uma dessas etapas, porque ao longo de 6 décadas nunca deixamos de sonhar, planejar e realizar. E tudo o que fizemos lado a lado com quem cultiva.